Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Flaviana Lima e eu quero te ajudar a mudar o seu estilo de vida de forma saudável. Vem comigo. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco de como eu descobri que tinha transtorno de ansiedade seguido de síndrome do pânico. Isso foi lá em 2006. Mas as regras, não se aplicam a ninguém, não existem regras, Então eu vou contar um pouquinho para vocês como eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade generalizado e não, você tem ansiedade, como eu escuto muitas pessoas falarem. Sem mais delongas, bora lá. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, como vencer a ansiedade? Eu já vi nutricionistas falando assim, alimentos que acabam com a ansiedade. Por favor, gente, parem com isso. Não existe fórmula para acabar com a ansiedade. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um sentimento. Ela não é algo que você vai acabar com ela. Ela não é uma dor que você consegue acabar com aquela dor. Ela é um sentimento. Da mesma maneira que você tem um medo, eu vou acabar com o medo. Não, você vai ter sempre o medo. Você tem que aprender a lidar com o medo, aprender a lidar com a ansiedade. Aliás, nós temos que aprender a lidar com todas as nossas emoções. Isso se chama domínio próprio. Quando você ouve falar, quero acabar com a ansiedade, como acabar com a ansiedade? Isso é uma frase ridícula. Não existe fórmula mágica e nunca você vai conseguir acabar com a ansiedade. Entenda por quê. Porque a ansiedade é um sentimento. Não sei se você já parou para pensar nisso. Então para um pouquinho e pensa. Ela é um sentimento, ela tá dentro de você. É gostoso quando a gente está ansioso para viajar. É que hoje em dia as pessoas demonizaram a palavra ansiedade. E isso também é perigoso, porque você acaba se cobrando que você não pode ter ansiedade. E na verdade a ansiedade é um sentimento como o medo, é um sentimento como a alegria, como a tristeza. Eu vou acabar com a tristeza. Não. Vai ter dias que você vai estar triste e tá tudo bem estar triste, como também está tudo bem estar ansiosa. Como eu descobri que eu tinha um transtorno de ansiedade? Entende a diferença? Ansiedade eu sempre vou ter. Transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG. Se você nunca viu essa sigla, vai aparecer aqui. TAG é transtorno de ansiedade generalizado. É quando você perde o controle do seu sentimento, da emoção da ansiedade e ela se transforma em algo que te traz transtorno. Eu descobri em 2006 através de uma crise de síndrome do pânico, que isso é uma outra história. Se você quiser que eu traga um vídeo falando sobre síndrome do pânico, você deixa o seu joinha aqui nesse vídeo agora e comenta aqui pra mim, Flá, eu quero, ok? Eu tive uma crise de síndrome do pânico em 2006, às 3 horas da manhã. O meu cérebro tinha a impressão que ele estava aberto e que tinha dentro dele um saco de gelo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que eu estava sonhando, eu sentia que meu corpo estava fora de mim, que eu estava vendo meu corpo fora. Foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. E o que é pior, você não saber o que você está sentindo. Porque em 2006 ninguém falava sobre síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, como é falado hoje. E eu ainda acho que não é falado como deveria. Profissionais até gravam vídeos e falam, mas dificilmente eu encontro pessoas abrindo o coração e contando. Eu tive essa crise, aí eu procurei um médico, um psiquiatra na época, não deu certo de primeira, por isso que eu falo a importância de você não ouvir uma opinião só, ouça 2, até 3 se necessário. E esse médico, ele pegou uma plaquinha na época, mostrou pra mim, tinham vários sintomas, não vou lembrar todos pra vocês, mas dentre eles, no meio das crises de pânico, eu tinha muita dor no peito, falta de ar, eu sentia que o cérebro esquentava e esfriava, eu tinha muito medo. Na época eu tinha medo da chuva, medo do lugar de ficar em lugar fechado, eu tinha medo de tanta coisa escuro. Angústia, são tantos, gente, formigamento nas mãos, na língua, dor de cabeça, gente, vocês não imaginam a infinidade de sintomas que quem tem uma crise de pânico sente, e ela dura assim, às vezes de 5 a 10 minutos, pessoas que duram até mais, mas assim, parece que é uma eternidade. E aí ele me mostrou essa plaquinha com todos os sintomas e em cima tava como se tivesse estampado um papel. E ele falou pra mim, quais desses sintomas você tem? Eu falei pra ele, todos. Eu só não tenho sudorese nas mãos. Aí ele tirou o papelzinho de cima, tava escrito assim, você tem síndrome do pânico.
E na época ele falou pra mim, não tem cura. O médico, quando ele é psiquiatra e psicólogo, principalmente médicos que cuidam da saúde mental, que cuidam da saúde da mente humana, precisam ser mais humanos. E a grande maioria não é. Tomei a medicação que ele passou, eu fiquei 24 horas drogada. A pupila dos meus olhos dilatou, eu não conseguia fazer nada. E foi quando eu pensei a primeira vez em suicídio. Mas isso eu vou falar pra vocês em outros vídeos. Saí dele, joguei todos os remédios fora, comecei a fazer terapia, fui pra outro psiquiatra. E lá ele me receitou, na época, um outro tarja preta, sem ser o Rivotril. E terapia, disse pra mim que realmente eu tinha síndrome do pânico, mas que era devido a um transtorno de ansiedade generalizada. Ele achava que eu tinha até mais o transtorno de ansiedade generalizada do que a síndrome do pânico. Fui tomando remédio, fazendo terapia, fui melhorando. Só que a síndrome do pânico, ela é muito sorrateira. Ela vai e ela pode voltar. E quando ela volta mais forte. O meu caso é sempre por excesso de estresse. Cada pessoa é única, né? É o que eu sempre falo, cada pessoa tem o seu processo. O processo ele é devagar, ele é lento, mas tava tudo bem, caminhando, tomando remédio, sempre fazendo terapia, sempre com acompanhamento, passei por vários psicólogos, seja dentro da comportamental. Eu nunca tinha passado com psicanalista, eu fui passar com psicanalista o ano passado, com a doutora Bruna. Em 2011 veio uma crise muito forte, 2010 para 2011, aonde eu paralisei. Comecei a ter muito medo de sair de casa. E o medo paralisa. Lembra que eu falei que a ansiedade é um sentimento? O medo também. E se você não dominar, não procurar ajuda, ele vai te paralisar. Eu não colocava o pé para fora de casa. E assim foi a minha vida, um ano. Mas eu entrei com psicólogo de novo, medicação, tive que tomar antidepressivos, tá, no caso, não só o Rivotril. E aí, em 6 meses eu parei de tomar o antidepressivo, ele já me deu alta. Na época tomei também Rivotril sublingual, ele também deu alta e continuei com o Rivotril. Eu descobri que eu tinha um transtorno de ansiedade generalizada através dos profissionais que me ajudavam. E os sintomas, cada pessoa tem sintomas, mas eles são muito característicos. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela fica insegura. Ela tem medos, ela fica às vezes extremamente irritada, algo foge ao controle dela, já a ansiedade sair do controle. Então, eu descobri com a ajuda de profissionais. Passei até por cardiologistas, gente. Cardiologista me avaliou e falou pra mim, você não tem nada. Porque na época, os cardiologistas não estavam preparados também para uma dor no peito, uma falta de ar, sem ser infarto, porque a dor que dava era igual de infarto. E aí, eu lembro que esse cardiologista que eu caí, lá no Rio de Janeiro, quando eu morei, ele falou assim pra mim, Flaviana, nós estamos participando de seminários e conferências para entendermos que muitas vezes a dor no peito e a falta de ar não é infarto, ela é uma crise de transtorno de ansiedade. Quantas vezes, gente, eu tinha crise, eu tinha que sair correndo, ir pro hospital, pro pronto-socorro em Louveira, eles me colocavam todos aqueles negocinhos porque eles achavam que eu tava infartando. Eles não estavam preparados. Por isso que é importantíssimo que você se conheça, que você descubra, que você procure ajuda médica. Se você começou a perceber que você está ficando muito irritada, tudo está te irritando, você está num nível de cansaço extremo. Porque a pessoa, quando ela tem ela tá com um transtorno de ansiedade generalizada, ela tudo cansa. Muito cansada, estou muito cansada. E as pessoas vão falar que é frescura. Vou trazer um vídeo aqui falando sobre essa questão de como lidar com isso também. Eu percebi que esse assunto, as pessoas têm buscado muito sobre esse assunto, as pessoas têm sede desse assunto. Por quê? Porque nem todo mundo fala abertamente. Eu acho engraçado que de sexo se fala abertamente, que é o correto também. Mas por que não falar abertamente também sobre saúde mental? Então o que acontece? A primeira coisa, procure ajuda de um profissional, procure ajuda, converse com pessoas que te entendam. Na época, gente, ninguém sabia. Eu fui procurar ajuda, sabe aonde? No Orkut, num grupo de oração da Canção Nova, na época, porque foi antes de eu me converter. E aí, lá, eles oravam um pelos outros. Síndrome do pânico tem cura, chamava o grupo. E foi através de muita oração, gente, que eu fui liberta e curada, para a honra e glória do Senhor Jesus, com muita oração. Muita gente orou por mim. Católicos, né? Depois eu conheci a igreja evangélica e fui para a igreja evangélica realmente pela dor. As minhas amigas me levaram, lá eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, porque eu acho que ali eu consegui ouvir o Senhor, e ali eu me lancei, e ali eu fui curado da síndrome do pânico.
Ah, Flaviana, mas você teve de novo em 2011. Sim, porque eu passei por processos muito traumáticos. Tem pessoas que sofrem acidente e desenvolvem síndrome do pânico. Tem pessoas que perdem entes queridos. Então, tudo isso precisa ser avaliado por psicólogos e psiquiatras. Eu descobri, gente, sempre com acompanhamento. Sozinha, não. E fui pra internet. Fui procurar ajuda. Pessoas que começaram a falar, grupos de ajuda, que nem esse grupo que eu participei, da Canção Nova. Essas pessoas todas tinham. E quando elas já não tinham mais, elas ajudavam e oravam por quem tinha. Por isso que é importante vir aqui falar. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Eu estou à disposição para quem quiser me chamar, mandar mensagem aqui, via comentário. Vou deixar também o meu e-mail para vocês aqui, para vocês mandarem mensagem. Eu vou ter o maior prazer do mundo em ouvir, em te orientar e, se você quiser, até orar por você. Porque oração é o quê? Orar e ação. Então a gente ora no campo e deixa com Deus o sobrenatural, mas o natural a gente precisa fazer. Então, não fique com medo, né? De tomar remédio, de ir pro psicólogo, de ir pro psiquiatra. Você é tão normal do que qualquer outra pessoa. Esse foi o meu processo de descoberta do transtorno de ansiedade generalizada seguido de crises de síndrome do pânico. Procure ajuda médica, principalmente, indispensável, obrigatório, psiquiatra, psicólogo, e procure ajuda espiritual também. É importantíssimo. E eu estou aqui. Mas já que eu tô fazendo tudo isso pra você, você vai dar um joinha no meu vídeo, né? Então dá um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal. Gente, com o maior amor e carinho do mundo, eu tô compartilhando com vocês um processo que pra mim foi muito difícil e que eu ainda tô passando pelo processo. Ativa o sininho de notificações, porque todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no meu canal. Tem conteúdo pra você. Eu quero te ajudar e eu creio que você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue. Até a próxima.